Olá, bom dia, irmão, irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, uma semana, guardada, protegida, orientada, dirigida pela presença do Senhor Jesus na sua vida. E nós estamos aqui hoje, é mais um domingo, não é? Para a nossa série de reflexões do nosso tema comunhão, tema que a nossa igreja está trabalhando durante o mês de outubro, não é? E nós estamos aqui no domingo pela manhã trazendo uma breve reflexão acerca do tema, porque nós entendemos que comunhão é um assunto, né, importante para nós como igreja, né? Comunhão é uma prática que é uma vontade de Deus para nós, não só a vontade, mas é um plano de Deus para nós como pessoas, como igreja, né? Tanto que Ele deixou as instruções acerca da comunhão, da sua importância, né? De como viver a comunhão e do desejo do coração dele para que a igreja do Senhor Jesus viva em comunhão. Então, nós já estivemos tratando acerca do tema, né, do conceito do que é a comunhão, do porquê a comunhão é tão importante para nós, né? Nós já refletimos um pouquinho acerca de algumas maneiras do como melhorar a nossa comunhão, não é? Vimos também acerca de algumas vantagens de uma vida em comunhão. E hoje nós queremos pensar um pouquinho acerca dos desafios da vida em comunhão. Que nós sabemos que a comunhão é vontade de Deus, é um propósito de Deus para nós, Ele nos orienta e Ele espera que vivamos em comunhão, mas nós sabemos que é algo, já por ser tão bom, tão importante, é algo que vai dar algum trabalho, né? É algo que vai ser um tanto quanto desafiante para nós, né? Então nós queremos pensar um pouquinho hoje acerca desses desafios, e eu quero enfatizar aqui, né, que dentre os múltiplos desafios existentes para se viver em comunhão, eu quero enfatizar um, né, apenas, que é o viver com as diferenças, o conviver com as diferenças, o lidar com aquilo que é diferente, que é algo muito desafiador para nós como seres humanos em todo e qualquer ambiente, e no ambiente da igreja, né, na comunidade, não é diferente. Ou seja, nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, ela é composta dos diferentes, né? O ser humano, cada ser humano existente na face da terra, nós sabemos que não tem nenhum igual ao outro, né? Nós vimos que o ser humano, ele é singular, cada um possui, né, características particulares, diferentes uns dos outros. Nós somos semelhantes, porém diferentes na nossa essência, né? Diferentes também na nossa constituição. As nossas digitais, né, nos contam que cada um de nós é diferente do outro, que ninguém é igual, exatamente igual a ninguém, né? Então, quando vários diferentes se aproximam, né, nós vamos perceber, né, ali o desafio. Ou seja, quando um grupo se ajunta, as diferenças vão aparecer. E quando essas diferenças aparecem, não é um momento da gente parar e observar que nós estamos diante de um desafio, né? Porque cada ser humano traz em si mesmo, na sua bagagem de vida, nas suas experiências, trazem pensamentos diferentes, trazem experiências diferentes, sentimentos diferentes, não é? Trazem valores diferentes, princípios diferentes. Então, pode ser tudo muito semelhante, mas a forma de lidar, a forma de agir, a forma de encarar é diferente. E se tem uma coisa bem parecida entre nós, é que cada um que olha para dentro de si e que vê o que possui de pensamentos, de crenças, de valores, de sentimentos, pensa que tem razão. Já parou para pensar nisso? Né?
por ser nosso, nós pensamos que nós temos razão. Então, nós temos a tendência de querer estabelecer como certo, né, como padrão, aquilo que nós trazemos conosco. E aí, quando nós nos deparamos com essa situação, né, que começa a surgir as divergências, podem surgir também conflitos, né, e podem surgir conflitos sérios. Então, nós sabemos que falando em termos de igreja, né, um dos principais motivos que leva uma pessoa a afastar-se da igreja é a decepção com o outro, porque espera-se do outro aquilo que ela traz consigo mesma, e quando ela não é correspondida, não é atendida, geralmente ela fica decepcionada, né? E às vezes afastar-se da igreja é uma atitude que ela tem para se ver livre, não é, desse conflito. Ou seja, se não pensa como eu, se não age como eu, não serve para andar comigo, né? O nosso eu, muitas vezes, o nosso orgulho, né, o nosso desejo de justiça própria, né, ele é ativado quando nós nos deparamos com as diferenças. Esse nosso eu, esse nosso orgulho, não é? Ele é ativado de tal maneira que dificulta essa convivência com o diferente. Muitas pessoas têm a disposição de parar, de pensar e de tentar ponderar e resolver as diferenças e respeitar as diferenças, entender as diferenças. Mas no meio de um grupo, né, de muitas pessoas, não são todos que têm essa disposição mental, essa disposição interior de tentar entender e resolver as diferenças e continuar caminhando junto. Nós observamos hoje, na igreja desse século, parece que mais do que nós vimos na história passada, nós vimos hoje um grande fluxo, né, de pessoas transitando de uma igreja para outra, não é? Chega numa igreja, congrega um tempo, olha, observa, e de repente, não, aqui não está legal, eu vou procurar uma outra igreja que me atenda, e assim começa, né? Esse ir e vir, pessoas indo e vindo das igrejas, não é? Normalmente elas não estão dispostas a aprofundar uma comunhão, elas ficam assim ressabiadas, né? Observando tudo e todos, e acaba assim cultivando dentro de si aquela decepção que trouxe de lá, ela projeta aqui, então torna-se um escudo de defesa. Essa experiência passada torna-se um escudo de defesa para o presente, né? E onde ela vai, ela participa até, mas de forma superficial, observando, não é? Sem coragem para entrar em relacionamentos de comunhão, onde se aprofundam, onde se mostram quem é e acaba conhecendo o outro também, porque às vezes ela tem medo de se decepcionar e ela não quer se decepcionar. Sem falar daqueles que hoje estão fora das igrejas, alegando que tudo é muito diferente daquilo que ela crê e espera como prática e verdade cristãs, e ela diz, não, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou igreja, então eu vou viver a minha vida ali, não é longe de tudo, de todos, eu vou ser crente sozinho, porque é melhor do que viver em conflito. Então, a gente percebe que o ser humano, de uma forma geral, tem uma grande dificuldade de lidar com o diferente. E muitos não têm disposição
né? Não só dificuldades, mas já perderam a disposição, já abriram mão da disposição e da possibilidade de viver em comunidade, de viver em comunhão por causa das diferenças, não é? Agora, a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 12, 28, diz que, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É verdade, nós somos corpo de Cristo, não é? Só que eu preciso olhar todo o contexto da palavra, né, para eu entender o que esta palavra está me dizendo. Aqui em Coríntios, né, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz essa analogia da igreja como corpo de Cristo e de cada membro da igreja como uma parte que compõe o corpo de Cristo. Então eu preciso entender que eu não sou o corpo de Cristo sozinho, né? Eu sou um membro do corpo de Cristo, que diz que nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. Eu não sou o corpo completo, eu sou uma parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, eu preciso entender que uma parte do corpo, ela não sobrevive isolada sozinha, né? Você já viu ou conhece ou sabe a história de alguém que precisou fazer alguma amputação por alguma razão. Geralmente, quando nós temos algum problema no nosso corpo, temos alguma necrose, alguma coisa assim que a gente precisa amputar, que seja um dedinho, que seja qualquer parte do corpo, um pé, uma mão, não é? Ou dedinho, mindinho, que a gente precisa amputar. Quando esse membro ele é desligado do corpo, o que acontece com ele? Ele sobrevive? Não, ele não sobrevive, não é? O membro que ele é afastado, desligado do corpo, esse membro não sobrevive. O corpo continua sendo corpo, mas continua com a falta, continua sentindo a falta. Então eu preciso entender que eu sou parte do corpo de Cristo. Eu, para continuar sendo corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo, eu preciso estar ligado ao corpo, mesmo que esse corpo tenha conflitos entre si. Esse corpo, cada parte é interdependente uma da outra, ou seja, cada uma depende da outra, porém, às vezes, tem conflitos umas com as outras, não é verdade? Quantas vezes você olha para você e diz, eu não gosto do meu pé, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto dos meus olhos, eu não gosto da minha boca, eu não gosto das minhas mãos, mas você não vive sem. Você, sem os seus olhos, mesmo do jeito que são, mesmo não gostando dele, você não seria completo. Você sem o seu nariz não seria completo. Você sem a sua mão não seria completo, iria te fazer falta, porque Deus não colocou, né, nenhuma parte do nosso corpo inativa, nenhuma parte sem utilidade. Tudo o que Deus fez no corpo humano possui uma utilidade e uma finalidade, não é? E o que se espera é que mesmo olhando e observando e não admirando tanto, não é? Determinada parte do corpo, ela é necessária para que esse corpo seja completo, não é? Então, eu preciso olhar como membro do corpo de Cristo, olhar e pensar. Eu posso até não estar disposta a lidar com as diferenças, com as dificuldades, com os conflitos, com aquilo que eu não gosto. Eu posso até não estar disposta a isso, mas eu preciso saber que se eu me desligar, pode ser que eu não sobreviva, não é? Se eu me desligar, eu estou condenada. Eu preciso entender, né, que se eu permanecer mesmo não gostando, existe a possibilidade de eu começar a olhar, a observar e a entender a utilidade, né, e ver que muito mais
do que uma estética, existe, não é, um sentido e um valor, uma utilidade para aquele membro. Então nós, como corpo de Cristo, somos da mesma maneira, né? Às vezes nós não gostamos daquele corpo, mas nós não sobrevivemos sem aquele corpo, né? Às vezes a gente tem dificuldade com parte daquele corpo, mas parte daquele corpo, mesmo defeituosa, constitui o corpo, não é? E faz com que aquele corpo seja completo. Então nós precisamos parar e pensar, não é? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Pense antes com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Às vezes, essa nossa dificuldade em lidar com a diferença do outro, porque nós valorizamos demais a nossa opinião, valorizamos demais o que pensamos, a nossa experiência, não é? E quando eu valorizo demais aquilo que é meu, eu posso correr o risco de desvalorizar aquilo que é seu, né? Então, eu preciso fazer o que a Bíblia diz aqui, ó. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está falando do uso devido dos dons espirituais, né? Que Deus repartiu um dom para cada membro, Deus deu dom como recursos, não é? De servir a Deus e de servir a vida, né? De levar a vida, de estruturar a sua vida, não é? Às vezes nós olhamos para o nosso dom, né? E queremos valorizar tanto o nosso dom que nós desfazemos do outro. Então aqui ele diz, olha, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Eu posso entender que eu não posso valorizar os meus pensamentos a tal forma de considerá-los como verdade absoluta. Calma, eu sou humano, né? Vamos parar aqui e refletir um pouquinho, porque a nossa medida é a palavra de Deus, a nossa referência é a palavra de Deus, não é? Ou seja, eu preciso buscar realmente coisas, ter pensamentos que vão me nortear na vida, eu preciso valorizá-los, eu preciso prezá-los, mas eu não posso fazer isso sem estar alinhado com a palavra de Deus. Meus pensamentos deverão estar alinhados com a palavra de Deus. E se os meus pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus, os seus também, mesmo que possam existir ainda diferenças, vai existir uma coisa, vai existir respeito, não é? Às vezes a gente pensa, olha, não, eu estou entendendo desta forma, você está entendendo de forma diferente. Peraí, nós todos dois somos humanos, todos dois somos sujeitos a falhas, a erros, não é? A enganos. Então, espera aí, vamos ponderar, vamos considerar, vamos pensar, vamos orar a respeito, não é? Ou seja, não é simplesmente olhar e pensar não tem jeito e virar as costas e ir embora, não é? Mas pensar, olha, deixa eu ponderar aqui, não vou pensar além do que devo, não vou pensar que eu sou a dona da verdade, não vou pensar, né, que eu sou melhor, que a minha experiência é melhor do que a sua, né, que a minha bagagem de vida é mais verdadeira do que a sua, que a minha vontade é melhor do que a sua, né? Eu preciso aprender, então, né, a lidar com isso aí de forma cautelosa, né, a trazer a palavra de Deus para ser então aquela que vai ser a nossa referência, porque o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, muitas vezes santa, entre aspas, né? Pensando que estamos tendo uma autoestima elevado, pensamos que estamos, não é, praticando a fé. Ora, vamos ser cautelosos, porque se eu estou achando que sou dono da verdade, isso tem que estar alinhado com a palavra de Deus, porque a verdade absoluta é a palavra de Deus, não é?
Em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, ali fala que a nossa vida cristã, ela não pode ser centrada, não é, no que eu acho, no que eu penso, na minha experiência. A nossa vida cristã, ela precisa ser centrada em Cristo. Ele diz que nós precisamos fazer convergir a Cristo, não é, todas as coisas. E dentre essas todas as coisas incluem, né, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades, as minhas ideias, as minhas verdades. Quando nós vivemos uma vida onde nós nos preocupamos em que tudo esteja convergido a Cristo, onde Cristo esteja sendo o centro do meu pensar, do meu falar, do meu sentir, do meu agir, aí a gente já vai, não é, ter uma outra postura quando as diferenças aparecem, quando as divergências surgem, né? Nós vamos ter uma nova maneira de agir. E como é que a gente faz para a gente colocar então Cristo no centro das nossas vidas de tal maneira, não é, que nós vamos lidar com esses conflitos, não é, com esses diferentes, não é, de forma mais tranquila, de forma possível, né? Vamos dizer assim. Jesus, quando orava ali em João 17, na oração sacerdotal, ele fala, né, para nós do segredo de como colocar Cristo, não é, no centro das nossas vidas. No versículo 20 do capítulo 17, ele diz assim: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, estando em Deus, rendendo a Deus o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, não é? Não querendo puxar para mim assim entronizar o meu eu e valorizar o meu eu, não é? Os meus conceitos formados, isso aí vai entronizar o meu eu, mas eu destronar esse meu eu olhar e pensar, olha, eu penso assim, eu sinto assim, eu tenho agido assim, mas vamos ver como é que pensa, que age, como é que instrui a palavra de Deus. Então Jesus diz que estavam clamando não só ali para os discípulos, mas para todos aqueles que viessem a crer nele por intermédio da palavra, não é? Que ele tinha uma finalidade, que todos sejam um. Então, olha só, como Deus em Cristo é um, que nós também sejamos um com o Pai, com o Filho. Se eu chego a esse estágio de vida cristã, de entrega de uma tal maneira, em que Deus, o Pai, o Filho e eu somos um, ou seja, temos o mesmo pensamento, temos o mesmo desejo, temos as mesmas vontades, temos, né, o mesmo propósito de vida, isso aí vai estar tudo convergindo nele, para ele, para a glória dele. Isso vai fazer uma grande diferença na maneira como eu vou olhar para o diferente, como eu vou lidar com o diferente que está ao meu lado, que está na minha comunidade, que está junto, não é? Que está na minha família. Ou seja, isso faz toda a diferença. Quando a minha vida está entregue a Deus para ser uma no que pensa, no que sente, no que faz, não é? Eu vou ter essa capacidade
de olhar, de perceber o diferente, de querer entender o diferente, de não querer descartar e cortar e mandar para longe o diferente, mas pelo contrário, de acolher o diferente, de trazer o diferente para a presença de Deus, para trazer o diferente, para observar como é uma vida cristocêntrica. E o resultado disso está aqui no versículo 21, que diz que para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, viver uma vida centrada em Cristo não só me faz lidar melhor, conseguir lidar com o diferente, mas vai, não é, promover aí o crescimento do corpo de Cristo, do reino de Deus, porque vão ser agregadas novas pessoas, como diz ali em Atos, né, 2:42, ali a 47, que a igreja primitiva vivia uma comunhão de tal maneira que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos, ou seja, o reino de Deus estava crescendo. Por quê? Porque todos viviam como um, todos viviam em comunhão e unidade, como nós já falamos que essa unidade ela é o ápice da comunhão, ou seja, eu posso ter pensamentos humanos diferentes dos seus, mas quando nós vamos à cruz, quando nós vamos a Jesus, eu abro mão daquilo que é meu, você abre mão daquilo que é seu, e nós abraçamos, não é? Nós internalizamos, nós passamos a adotar como princípio, como valor para nós aquilo que é de Deus, aquilo que é de Jesus, aquilo que é, não é, o seu valor, aquilo que os seus princípios, aquilo que é regra de prática e de fé para nós. Então, eu espero que esse tempo que nós estamos refletindo aí acerca da comunhão, que tenha agregado alguma coisa, né, algum valor à sua vida cristã, que a partir desse mês que você ouviu tanto nas pregações, domingo à noite, né, nessas pequenas reflexões aqui, que possa o Espírito Santo ir de encontro com o seu coração ali onde você precisa e te despertar para começar a fazer algo de prático para você aprimorar aí a sua vida de comunhão com Deus, que é o princípio, não é, de todas as coisas, que é o que vai dar origem à comunhão com o outro, porque à medida que a nossa comunhão com Deus ela é estabelecida, ela é nutrida, ela é praticada no dia a dia, ela traz junto, não é, o desejo e a capacidade de ter, de manter, de preservar a comunhão com o outro, não é? E isso é o plano, o propósito, o desejo de Deus para nós, e isso vai nos dar um fim que nós desejamos, né? A despeito das dificuldades, a comunhão ela não é positiva, a comunhão é uma bênção, a comunhão ela promove mais, não é? Coisas boas na nossa vida do que dificuldades ou coisas ruins. E eu quero desafiar você que se a sua realidade o que eu mencionei aqui, que você não está disposto à comunhão por alguma razão, porque ficou decepcionado, porque acha que ela é muito trabalhosa, que é muito difícil lidar com aquilo que é diferente, que não é agradável lidar com aquilo que é diferente. Eu quero fazer para você um desafio. Aproxime-se de Deus, busque comunhão com Deus e deixe o seu coração aberto para Deus te direcionar como é que você vai resolver, não é, essas questões aí, para você ter uma vida de comunhão plena com Deus, porque a Bíblia diz que se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, mas nós odiamos nosso irmão, nós mentimos. E a verdade não está em nós. Então, ter comunhão com o outro, ter comunhão com o próximo é um pré-requisito para se ter uma comunhão verdadeira com Deus. Que Deus abençoe sua vida. E se caso você precise de ajuda, nós estamos à sua disposição para
conversarmos, para pensarmos juntos, para observarmos a palavra de Deus junto, para orarmos juntos, para vencermos juntos, para honra e glória do Deus Todo-Poderoso e para o bem-estar da sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço.